pessoal, hoje eu vou falar sobre um vídeo onde eu e meus colegas fizemos uma experiência com um transformador de micro-ondas. Mas antes de mostrar o vídeo, né, eu gostaria de explicar, né, um pouco desse fenômeno científico que acontece ali, né, na experiência. Então, primeiro, para quem não sabe, né, um transformador ele pode ser chamado de trafo ou choque, também, né, utilizando os termos técnicos aí. E por exemplo, né, esse aqui é um transformador. E esse aqui, inclusive, é o dito cujo da experiência do vídeo que nós fizemos. Esse aqui é um transformador de micro-ondas. Aquele micro-ondas eletrodoméstico que a gente tem dentro de casa para esquentar os alimentos. O transformador ele foi inventado por Michael Faraday em 1831. Então faz um bom tempo que ele existe, né? E é utilizado até hoje em diversos equipamentos e eletrodomésticos. Carregador de celular, por exemplo, tem lá um transformador. Ele tem uma outra função, né? Existem N tipos de transformadores, né? Mas existe até hoje, em praticamente todos os circuitos existe um transformador. Ele é bem essencial. Tá, mas o que é um transformador então, né? Um transformador, como o nome já diz, né? Ele transforma a energia elétrica em valores de tensão e corrente. E também ele é utilizado em circuitos eletrônicos para modificar a impedância. Tá, mas como assim, né? Então, aqui, ó, nesse transformador que eu mostrei no início do vídeo, né, o vulgo transformador de micro-ondas, ele entra 220, no que a gente chama de enrolamento primário, tá? Então entra 220, que é a da tomada da sua residência, 220 volts, e o original, né, o transformador original, ele sai 2000 volts no enrolamento secundário, né? Então, por que é chamado de enrolamento primário, enrolamento secundário, né? O enrolamento primário é porque são várias espirras, né? Espirras é voltas, né? Então, ele tem várias voltas ali de fio de cobre enroladas ali, né? E a primária porque é onde entra a tensão, né? Então, aqui, ó, são vários fios, né? São vários fios de cobre aqui enrolado, né? A gente chama de espirras, né? Então esse aqui é o primário, onde entra a tensão de entrada, digamos assim, né? E a saída seria o enrolamento secundário. Então esse transformador, né? O transformador de micro-ondas original, que esse a gente fez uma modificação nele, que eu vou mostrar depois mais detalhes. O original, ele é chamado de um transformador elevador de tensão, ou de alta tensão, né? Por causa dessa tensão elevada, né, de 2000 volts na saída, né. Tá, mas então como que ele passa essa energia de um enrolamento para o outro? Então aqui, ó, mostrando aqui o trafo, né, o enrolamento primário e o secundário. Não tem uma ligação física aqui nos dois, é sem fio, então ele passa essa energia aqui sem fio, não tem ligação física, não tem um fio ligando. Então, como que funciona isso aqui? Então, ele funciona pelo princípio da indução eletromagnética, né? Pois quando tu energiza, né, um condutor, né, que no caso é o fio de cobre no enrolamento, né, ele é submetido a uma corrente elétrica de campo magnético variável, que é a corrente alternada, né? Aqui nós temos na tomada residência. Ele forma um campo magnético em volta desse cabo. E o trafo, né, ele foi projetado, né, para induzir, né, essa energia do enrolamento primário para secundário, né, de uma forma que esses metais aqui que tem em volta aqui, eles são por gosto, né, que pode ser de ferrite, pode ser de outro tipo de material, mas esse material aqui, ele direciona melhor, né, o campo magnético de um enrolamento para o outro. Isso diz muito do desempenho do transformador, se ele esquenta menos, se ele esquenta mais. Então, esse projeto aqui, né, desse metal aqui, influencia muito, né. Então, esse transformador aqui, né, como vocês podem ver aqui, a gente tirou o enrolamento secundário. A gente tirou esse enrolamento aqui. O primário a gente não mexe, porque naturalmente ele já entra 220, a gente quer entrar 220 nele. Só que a gente não quer uma tensão elevada de 2000 volts, que é até perigoso. Então o que a gente fez? A gente extraiu o enrolamento secundário original, como vocês podem estar comparando com a foto aí que eu vou mostrar, um original, né? E a gente passou esse fio aqui mais grosso, né? 3 voltas.
Por quê? Porque a gente não queria essa tensão elevada, né? A gente queria uma tensão, trabalhar com uma tensão mais baixa. E daí agora eu vou mostrar o vídeo da experiência para vocês, né? E reparem, né, nos níveis ali de tensão e corrente que nós vamos atingir ali no vídeo, né? A gente vai ter os equipamentos medindo, né, essas tensões, essas correntes ali. E depois eu volto para concluir, para dar o parecer de mais alguns detalhes ali. Garrafinha de micro-ondas 220, ó. O secundário tá dando 2 volts. Vou ligar? Olha o que 2 volts acontece. Tá, antes de ligar, vamos medir com o multímetro. Quantos volts está dando? Pra dizer, quem acha que tensão é tudo, acho que não tá ligado. Olha a cagadinha lá. Eu acho que derrubou o disjuntor. Não, escapou. Ixi. Nossa, nós vamos tirar a emissora do ar. Isso está sendo feito Vamos ligar agora o técnicos trafo? capacitados Tá, da RBS agora também. mede um aqui. Tá, esquema daqui Dá o pra você preto. ver na mão. Então, ó, medir a tensão dele, ó. 3 volts. 3 volts tá dando, né? Agora, vamos ver o que esses 3 volts fazem. Lá é um perímetro ligado lá. Tá legal. Aí. Aí, ó. Olha o que acontece. 300, 400 volts, 400 amperes. Cadê esse? Aí, ó, o bagulho, ó. 300 amperes. Ó, encandeceu. Encandeceu o preguinho. Meu Deus do céu. Viu o que 3 volts faz? Tensão é tudo, mexer. Então, o que está acontecendo ali naquele vídeo ali, né? Para quem não entendeu ou não entende muito de eletrônica, né? A gente está entrando com uma tensão de 220 volts da concessionária, né? Que é a que tu tem na tua tomada da tua residência. E a gente está saindo com apenas 3 volts no secundário ali. Tanto que essa tensão, por ser baixa, a gente consegue pegar nos contatos dela ali com a mão, sem risco de tomar choque, né? Então essa era a ideia, a gente trabalhar com uma tensão baixa que não tem risco, né? Mas o curioso ali da experiência é a corrente elevadíssima que a gente atingiu, né? A gente atingiu uma corrente de 400 amperes. Então isso se dá basicamente por 2 motivos, assim, a grosso modo, dessa elevada corrente, né? O primeiro é pela bitola do cabo, né? A espessura dele. Então a gente botou um cabo mais grosso, bem mais grosso. Então cientificamente um cabo com maior espessura, ele tem maior capacidade de circulação de corrente, né? E segundo, pela resistência do prego, né? O prego, ele é um condutor, né, de ferro, então ele tende a resistência dele a chegar próxima do zero. Então ele é um curto, basicamente, né? Então quando tem um curto no circuito, basicamente ele extrai toda a capacidade de corrente daquele circuito, né? Que aconteceu ali. A gente, é que nem fosse fechar os 2 contatos ali da saída, né? Mas a gente botou um prego, então ele serviu como resistência, apesar de ele ter uma corrente, uma resistência muito baixa, né? Ideal, mas no mundo real, na prática, ele sempre vai ter uma resistência, né? Então acontece ali ele fazer o papel de carga, né? De uma resistência, né? E daí pode-se ver que depois que ele chega numa temperatura, né, elevada, o prego, que ele incandesce ali, né, ele fica incandescente, parece uma lâmpada, a corrente começa a baixar porque a resistência começa a diminuir, né? Então, por exemplo, né, agora falando um pouco matematicamente, né, que na eletrônica tem muito disso também. Eu vou colocar aí na tela a lei de Ohm, né, que é essa fórmula que está aparecendo aí para vocês, que é V igual a R vezes I, né? Então, o que é cada símbolo desses? V é tensão, né? Então, nosso circuito ali que a gente mediu, a gente tem 3 volts. R seria a resistência, que a gente não tem teoricamente, vou explicar depois. I seria a corrente. No caso, ali para provar para vocês a questão da corrente, né? Como que a gente traz tanta corrente do nada, né? Então, para a gente descobrir a corrente, a gente passa dividindo o R, né? A resistência sobre o V. Então, fica corrente, né, I igual a V sobre R, ou tensão sobre resistência. Então a corrente a gente quer descobrir, a tensão a gente sabe, é 3 volts, a gente mediu lá no vídeo lá a saída, né, 3 volts.
A resistência, se a gente medir com um multímetro, medir com um equipamento, ele vai dar um curto, porque o prego ele é um condutor, né? Digamos assim, um bom condutor, né? Ele é feito de ferro, então ele vai dar um curto, uma resistência zero, digamos assim, muito próxima do zero. Então, para fim de didático, eu botei a resistência como se fosse 0,01, só para ter uma ideia, né? No mundo ideal, né, seria zero, mas a gente sabe que não existe nada próximo ao zero, zero infinito, né? Zero absoluto, aliás, né? Até porque se a gente fosse dividir o 3 por zero, daria infinito, né? Que a corrente tenderia ao infinito, é muito alta, ele vai até o infinito, né? Mas então se tu pegar então essa conta que a gente realizou, 3 dividido por 0,01 vai dar os 300 ampere, mais ou menos o que a gente conseguiu. Podia ser uma resistência de 0,015, né? Vai aumentando um pouquinho. Então, quanto mais tender ao zero, né? Periódico ali, o zero, mais casos no zero, maior vai ser a corrente, vai aumentando essa corrente, né? Tá, e uma questão que eu não falei também, né? Os 3 volts, da onde saiu, né? Como a gente fez essa conta? Na verdade, a gente não fez a conta, né? Como ali a gente tirou o secundário, né, original, a gente foi enrolando e foi medindo mais ou menos, né? Então, por coincidência ali, né? Claro que isso é feito um projeto, né? Um tráfego quando ele é feito, né? Um engenheiro lá, alguém que faz lá, ele é feito um projeto, né? Para bitola do fio, para quantas voltas é feita. Mas basicamente o transformador, assim, a grosso modo, como ele funciona. Se no primário eu tenho 100 voltas, 100 espirras, né? No enrolamento primário, 100 voltas do fio de cobre para entrar 220. E na saída eu tiver uma volta e dá 1 volt, se eu botar 2 voltas, vai ter 2 volts. Se eu botar 3 voltas, vai ter 3 volts. Não é bem assim, mas por coincidência a gente deu 3 volts e deu 3 volts. Ou seja, quando a gente quer rebaixar essa tensão, a gente tem que ter menos volta no secundário. Mais ou menos isso. Isso vai do projeto do trafo, que vai ter que saber a bitola, vai ter que saber quantas voltas tu vai ter que dar. Existe uma fórmula para isso, eu não vou entrar em muito detalhe, né? Mas é bem interessante, né? Então, se a gente quer elevar essa tensão, por exemplo, né? A gente tem 100 voltas no primário, a gente quer elevar os 2000 volts lá que tem original no trafo, ele tem muito mais do que 100 voltas no primário, né? Tô dando exemplo, cara, né? Claro, mas a teoria é essa. Tu quer aumentar a tensão, tu enrola mais fio. Tu quer reduzir a tensão, tu enrola menos fio no secundário. Então, assim, a última questão, né, para concluir então o vídeo é como que a gente criou essa corrente do nada, né? Como é que a gente conseguiu criar essa corrente elevada, né? Sem derrubar a nossa proteção, o disjuntor, derrubar a energia onde a gente estava testando, né? Porque 400 A é uma corrente bem elevada. Se tu pegar o teu disjuntor da tua residência, né? Tu pode ir olhar o disjuntor, não mexer na parte elétrica, só olhar, ele aparece, ele é a corrente que ele suporta, né? Uma residência, no máximo tu vai ter, exagerando, 63 amperes, 60 amperes, né? Alguns têm até menos, 40 amperes. Então, se a gente atingisse a corrente, né, no nível de tensão 220, a gente derrubaria esse disjuntor antes de começar, né, a circular a corrente, né? Então, a resposta para isso é porque a gente não criou essa corrente, né? A gente basicamente transformou, que esse é o papel do transformador. A gente, digamos assim, a grosso modo, a gente pegou aquela tensão 220 da entrada e como a gente está usando só 3 volts, a gente transformou aquela tensão em corrente. Mais ou menos é isso, né? Então a gente tem uma corrente elevada, mas é uma corrente em cima dos 3 volts e não em cima dos 220, né? Se a gente tivesse feito o mesmo número de voltas do primário e tivesse 220 volts no secundário, a gente não conseguiria atingir essa corrente elevada. E também por causa da bitola do fio, né? Por isso que normalmente os transformadores têm a bitola do fio bem mais fina, porque normalmente tu não quer atingir elevadas correntes assim como a gente atingiu, né? Tu quer atingir uma tensão e uma corrente ideal ali, né? Então não tem necessidade de uma secção, né? Uma bitola de um cabo tão grosso assim. Tanto que eu acabei não filmando ali, mas no primário a gente botou o amperímetro para medir lá a corrente, né? Que é a união 220 ali. No momento que a gente coloca o prego,
A corrente máxima que a gente atingiu no primário, na parte 220, foi 11 amperes, né? Então 11 amperes é tranquilo. Um disjuntor de residencial tu vai ter lá, digamos, 20 amperes, 30 amperes, né? Então, só para entender, no primário dos 220, a gente teve 11 amperes, no mesmo momento que teve 400 amperes no secundário. Só que a diferença é a tensão, nível de tensão. Então a gente teve uma tensão bem mais baixa, 3 volts, né? Então a gente basicamente roubou essa corrente dessa tensão, né, do 220 ali, transformando em corrente, também por causa da secção do cabo e outros fatores ali que a gente comentou. Então, pessoal, era isso o vídeo de hoje. Espero que ficou claro. Se não ficou, aí bota alguns comentários que eu posso tirar dúvida, né? De repente eu me esqueci de alguma coisa também. Mas eu acho que é interessante falar sobre esse vídeo. Esse vídeo eu postei num grupo de eletrônica e o pessoal gostou muito, achou legal. E eu achei interessante explicar essa parte científica, né? Porque eu não acho legal tu só jogar um vídeo e pronto, né? Muita gente não vai entender. Eu acho legal pela experiência, mas eu gosto de explicar mais a parte científica, né? Espero que ficou claro. Se não ficou, bota um comentário aí que eu vou tentar responder aí e sanar a dúvida, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!